Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi e começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de debates noturno, sempre logo após o Dois Toques. Vocês nos acompanham de casa através dos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. É só procurar no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Estamos em todas as plataformas e você pode assistir a qualquer momento. Seja ao vivo, seja gravado, seja posterior, não importa. A RDC TV Digital que está sempre presente e você é nosso convidado a participar, curtindo, comentando, compartilhando. É isso aí. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Bom, antes de eu começar o programa de hoje, eu gostaria de mandar aqui um abraço para o Caetano Lopumo, que é o presidente do IGAD. Ele esteve no programa na segunda-feira falando sobre o Fórum de Direito Eleitoral Sul-Brasileiro, que acontece hoje e amanhã ali na OAB e que tem inúmeros especialistas reunidos discutindo as perspectivas para a eleição de 2020. Eu tive o prazer de ir lá hoje à tarde, acompanhei 2 painéis, um nível qualificadíssimo de debates, como não poderia deixar de ser. Então, parabenizar aí o pessoal do IGAD pelo excepcional evento que está se realizando. E são temas assim, abordados dessa forma, que eu tenho certeza vão ajudar o Brasil a clarificar um pouco as coisas em relação à temática da eleição, que sempre é um tanto quanto desconhecida por parte do público e também por parte dos candidatos, o que é ainda mais grave, né? Porque nós temos aí vários candidatos que simplesmente se metem nas eleições, não sabem como agir, não sabem como lidar com a legislação, e eventos como esse servem para clarificar tanto o pessoal que vota quanto o pessoal que é votado. Também eu quero agradecer aqui a presença da Jane por ter intermediado o programa de hoje, que trata de um tema social da maior importância, que é a doação de órgãos. A Jane que esteve comigo hoje pela manhã, lá no Fórum de Desenvolvimento do LIDE, também um grande evento. Daqui a pouco nós vamos colocar as imagens no ar, mas de qualquer modo uma iniciativa extraordinária com cases de empresas, iniciativas que estão dando certo aqui no nosso estado, que potencializam o crescimento do Rio Grande do Sul, e nós temos que prestigiar todas essas iniciativas. O programa se presta a fazer este papel. Aqui não é apenas polêmica, assunto quente, aqui também é algo para nós vermos o que está acontecendo de bom, não é apenas notícia negativa. No programa de hoje, então, como eu antecipei, nós temos um assunto que é sempre muito importante, sempre muito delicado, que é a doação de órgãos. Doação de órgãos que, infelizmente, ainda no Brasil, não alcança todo o potencial que poderia ter. Por que isso acontece? E quais são as alternativas possíveis para viabilizar um maior acesso, para que vidas sejam preservadas nessas situações? Para falar sobre isso, nós temos aqui no programa o José César Boeira, que é o presidente da cooperativa Unicred Porto Alegre. Muito prazer recebê-lo, Boeira. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Muito bem. Também o Carlos Ré, que é professor, e eu tenho que falar, porque eu acho que vale para o nosso análise. O Carlos foi alvo de um transplante, foi um transplantado, está aqui com excepcional saúde conosco, né, Carlos? Bem-vindo, boa noite. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e realmente
Transplante de órgãos é uma coisa que impressiona e se a gente conseguisse melhorar um pouquinho mais o número de doações de órgãos, um pouquinho mais, eu diria, passar dos 33% que hoje a gente tem do número de notificações de morte encefálica, que reduz para 40% das pessoas que têm a morte encefálica, os parentes, os familiares, propiciarem a doação de órgãos, sem dúvida nenhuma nós teríamos um sucesso muito grande nesse processo. Muito bem. E também temos a presença do João Batista de Souza, diretor-geral da Unicred Porto Alegre. Batista, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, Guilherme. Para nós, e para mim em especial, é uma honra muito grande poder participar desse tipo de programa. A gente sabe que quanto mais falar nesse tipo de assunto, maior é o índice, melhora bastante o índice de assertividade nas doações. Então, para nós, é um motivo de muito orgulho poder participar, porque a gente está colaborando com uma das causas mais nobres que pode existir, que é a preservação da vida, na sua grande maioria das vezes. Nós realizamos esse programa uma semana depois da morte do apresentador Gugu, que teve o gesto nobre de doar todos os órgãos possíveis do seu corpo. E segundo o que eu vi, 50 pessoas foram beneficiadas. 50 pessoas foram beneficiadas. Ou tiveram as suas vidas salvas, ou tiveram uma melhora considerável na sua qualidade de vida. Então, um gesto dessa magnitude tem que ser aplaudido por todo mundo. Todo mundo que trabalha no meio da informação, que tinha contato com o Gugu, sabia que ele era uma pessoa muito boa. Isso só fica comprovado nesse ato público. E que é uma lição, uma lição e que, espero eu, sirva para motivar outros a fazerem o mesmo numa situação como essa, que é trágica, mas que infelizmente acontece. Muito bem, eu vou começar com o Carlos, que recebeu um transplante, e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre, se ele se sentia à vontade, obviamente, como é que foi todo o processo, se demorou muito, e como é que tu vê hoje a fila do transplante, que é um drama para muitas pessoas, né, Carlos? Na realidade... Mas se sinta à vontade de falar... Fica tranquilo. Nos parâmetros que tu achar que deve. Não, na realidade é assim, ó, o meu diagnóstico para sofrer um transplante hepático aconteceu há 3 anos atrás. Eu tive um problema de saúde, fiquei internado num determinado período e a equipe médica que me atendeu na época chegou ao ponto de chegar e dizer assim, tu tens um problema de hepatocarcinoma no teu fígado, são nódulos que aparecem, tá, em locais diferentes e que tu vais ter que tratar isso aí e a solução disso é um transplante. Óbvio que naquele momento eu cheguei e disse assim, tá, vamos lá, vamos resolver o assunto agora. Não é bem assim. Na realidade, tu para entrar numa lista de transplante, tu tem que ter um determinado score, tá? A tua necessidade de atingir esse score. E óbvio que eu também... Pela gravidade. Exatamente. Eu também cheguei assim, tá, então o negócio, a situação é que só vai a transplante quando a coisa está periclitante. Não, também não é assim. Então, o que aconteceu? Durante 3 anos eu fiquei tomando medidas paliativas, a equipe que me acompanhava ficou tomando medidas, vamos dizer assim, paliativas, até o momento que, ao final do ano passado, um determinado hepatocarcinoma, um determinado nódulo, se localizou numa posição onde nós não tivemos acesso para fazer nenhuma intervenção nele, e aí a equipe chegou e disse, bom, agora tu está pronto para o transplante. E me encaminharam para o grupo de transplantes da Santa Casa de Misericórdia, o grupo de transplantes hepáticos da Santa Casa. E lá a equipe me recebeu, verificou todo o processo que estava acontecendo, me pediu uma série de documentações, entre as quais eu fui fazer a minha carteira do SUS, porque se tu não estás, vamos dizer assim, se tu não tens a documentação do Sistema Único de Saúde, tu não
praticamente tu não faz transplante, porque ele é regrado e regulamentado por ele, tá? Então eu fui a uma unidade básica de saúde, lá prontamente eu fui atendido, me encaminharam então para o grupo de transplante hepático e lá o procedimento entrou. Exames normais para quem vai fazer um transplante desses, e o último exame eu entreguei em 26 de dezembro, um dia depois do Natal. E metade de janeiro eu estava trabalhando, 23 de janeiro eu estava trabalhando, e aí a Secretaria de Saúde me telefonou dizendo que eu estava em lista de transplante. Quando tu estás em lista de transplante, existe uma série de restrições. Tu tens que estar próximo do hospital que vai fazer o transplante, no caso do Grupo Hospitalar Conceição ou do próprio HCPA em Porto Alegre. Tu tem que, por incrível que pareça, atender o telefone. Atender o telefone. E aí tu tens que ir ao local para saber se existe compatibilidade ou não. Eu fui o 10º a ser chamado. 3 que me antecederam não atenderam o telefone. 3 estavam fora da área de chegar a tempo. E 3 não quiseram fazer o transplante. Não quiseram? Não. Eu Estranho, te confesso que quando eu cheguei lá no Dom Vicente Scherer e o médico estava me esperando, ele me disse que eu tinha sido o 10º, e nós conversando e tal, ele me disse, olha, 3 não quiseram. E eu, como tenho um raciocínio matemático razoável, eu cheguei e disse assim, eu não consigo entender, tu está na fila do transplante, tu tens 100% de certeza que se tu não for transplantado, tu não fica por aqui. E tu ainda assim não quer ir ao transplante? Eu não entendo, porque pelo menos se tu for ao transplante, na pior das hipóteses, tu tem 50% de chance. Tá? Mas são questões pessoais, a pessoa muitas vezes não está preparada, tem medo. Tá? Tudo isso interfere. Tá? E como eu já vinha de longa data trabalhando essa situação... Será que é comum isso? É. A pessoa não querer o transplante na última hora. Ela se coloca... Ela está na lista, ela precisa do transplante, ela está com score para ser transplantado, mas o medo é muito grande. O medo do transplante é grande. Tu pode me perguntar assim, tu teve medo? Não. E detalhe, a operação do transplante só se dá depois que é feito o exame de compatibilidade, ou eu estou enganado? Só depois do exame de compatibilidade. Não vai fazer uma cirurgia se não é compatível? Para quê? Não tem como. Então, na realidade, assim, a compatibilidade não... Ela, inclusive, a compatibilidade passa por altura e peso da pessoa, estrutura dela. Porque, como o fígado é um órgão bastante significativo dentro do corpo humano, não adianta tu pegar um órgão, vamos dizer assim, de uma pessoa de 1,90 m de altura e querer colocar ele numa pessoa pequena, de estatura pequena. Tu precisa ter até esse tipo de compatibilidade. Eu comecei o programa te perguntando sobre a fila dos transplantados, porque quem é de fora, como eu, e que nunca vivenciou um drama desses, a impressão que se tem é de que a fila é longa, extenuante e arriscada pela demora. Eu te diria o seguinte, não é mito, ela é demorada exatamente pela falta de doação. Ela deveria andar muito mais rápido se a população se conscientizasse, se as famílias se conscientizassem que a não doação repercute de uma maneira bem significativa na vida das pessoas que estão precisando de algum tipo de órgão ou de tecido, que também é uma situação que há necessidade de doação. Se as pessoas tivessem essa consciência, se elas entendessem que no momento que elas não permitem a doação dos órgãos, propriamente dita, elas estão ceifando não uma vida, aquela que está perdida, mas 8 a mais, que seria o número de possíveis receptores daquele órgão.
Então, é difícil. Isso é um passo muito lento que a sociedade precisa dar no sentido de trabalhar em cima disso. É aquilo que eu te falei. Até o primeiro quadrimestre desse ano de 2019, que foram os dados que eu acessei, hoje, ao final da tarde, tiveram 222 notificações de morte cerebral. Seriam possíveis 222 doadores de órgãos. As famílias, só 70 famílias permitiram a doação. Se a gente conseguisse fazer com que 50%, vamos dizer 100 famílias doassem os órgãos, nós chegaríamos tranquilamente a erradicar as filas necessárias de transplante de órgãos. João Batista. Muito bem. Eu não sou médico, como o Dr. Bueira, e nem transplantado como o REC. Eu, na verdade, sou um executivo do sistema financeiro, mas a Unicred é muito engajada nesse propósito, vamos dizer assim, nessa causa social e várias outras também que a gente atua. Mas a doação de órgãos surgiu quando, dos 25 anos da Unicred, que o pessoal do marketing elaborou uma série de ações, e uma delas teve que ser cancelada em função da Boate Kiss. Então a gente ia fazer algo nos cinemas. E aí estava aquela comoção toda. E o pessoal acabou descobrindo a doação como uma boa causa para a gente trabalhar. E na realidade virou uma ação permanente nossa. E desde então a gente está permanentemente envolvido de uma forma ou de outra nesse processo. Nós nos conhecemos, eu e o REC, o ano passado, por caminhos diversos. Por diversos caminhos diversos, bem diferentes disso. Na verdade, até houve uma ampla divulgação. Nós fizemos a primeira parceria público-privada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi feita através da Faculdade de Medicina onde eu trabalho e a Unicred. E redundou na inauguração de um belíssimo laboratório de informática agora dia 19. Dia 19 na Faculdade de Medicina. Na Faculdade de Medicina. E a Unicred, de certa forma, contribuindo para a melhoria da qualidade, né, da saúde da população como um todo. E esse tipo de programa aqui, eu quero te parabenizar, Guilherme, porque a gente sabe que os índices de aprovação, porque na realidade não basta a pessoa querer ser doadora, a família precisa assinar, a família, aqui isso no Brasil, ela que é a responsável. Então isso aí é muito importante, as pessoas precisam se conscientizar, porque existem vários mitos, certo? Tem as histórias da bebida, que a pessoa fica anestesiada, acorda numa banheira de gelo e tiraram... Confesso minha ignorância em relação ao tudo. Tem muita bobagem. Tem tudo isso. Tem muito, o pessoal acha assim, não, se é um pobre que entra no hospital antes da morte cerebral, porque tem um rico que está na fila, então vai receber. Então, tem muita bobagem. Que seriam beneficiadas as pessoas de diferentes origens sociais. E quando, na realidade, o professor REC aqui... Estratificado, isso não existe. Não existe porque a regra é o SUS. É o SUS. E está acabado o papo. É fila com base fila com base na necessidade de transplante, por ordenamento de necessidade de transplante. Só isso. Não tem essa. Desde quando procedimentos de doação de órgãos são feitos? Olha, tem uma data específica? Olha, o Dr. Bueira, o Christian Barner, né, que foi o primeiro transplante de coração. De coração. Sim, mas é um transplante, né? Na década de 60. Talvez lá no início até tivesse, sim, alguma manipulação, mas hoje está tudo organizado através da lei, do sistema organizado. Eu posso te dizer, eu não acredito que haja esse tipo de manipulação, porque assim, ó, o custo de um transplante é tão significativo, é tão oneroso, tá? Que mesmo que tu tivesse dinheiro, olha, ia ter que precisar muito dinheiro, porque tu ia precisar do órgão, tu ia precisar da equipe médica,
tu ia precisar das medicações para evitar a rejeição. Não estamos falando de R$ 1.000, estamos falando de valores de milhões de reais na brincadeira. Então, assim, ó, o regramento, ele exige, ele é cumprido à risca, tá? E é em função da gravidade da situação da pessoa que entra na lista. E o resto é O resto é ilações sem fundo de verdade nenhuma. E eu tenho uma prova cabal disso. Nós temos uma empresa de táxi aéreo que é nossa parceira, nossa sócia, enfim, e o presidente é uma pessoa belíssima pessoa, e existe muito transporte aéreo de órgãos, em função do tempo, né, que o órgão resiste. E aí um dia, conversando com ele, vocês têm algum tipo de dificuldade, o Estado, né, quem sabe a gente poderia fazer algum tipo de parceria, de a gente tentar custear de alguma forma. Não, esquece. Não existe isto. Tudo que for preciso será feito e é bancado pelo Estado. Então, não entra nada privado no meio. Então, nós somos provas cabais disso, né? A Unicred poderia ajudar e tal. Não, esquece. Nisto, não. Então, a gente ajuda justamente na divulgação, em campanhas, uma série de ações, né, que a gente faz no sentido da divulgação, da desmistificação, porque é muito mito isso também. A pessoa acha que não quer lesar o corpo. Na verdade, a pessoa, quando acontece, a pessoa já não está mais ali. E o que existe... A pessoa tem talvez a expectativa de que a troca é irreversível, no sentido de que tirei, talvez funcionasse... Nós somos latinos, né? Então, tem todo um raciocínio latino aí que não ajuda. Depois eu acho que o Dr. Bueira vai dar uma explicação, né, um pouco mais detalhada, mas eu, assim, na condição de leigo e que participo, né, desse tipo de ação, assim, o que eu vejo é que a pessoa, a família que concorda com a doação, na realidade, de certa forma, ela está prolongando aquela vida que não existe mais, junto, fazendo parte de um corpo de outra pessoa que vai continuar vivendo. Porque, em caso contrário, né, é inexorável. Eu não consigo compreender quem prefere pegar o corpo do seu familiar e colocar dentro de um lugar onde ele... Pois é, mas isso existe. Claro, a maioria das pessoas que morrem em condições que não permitem a doação. Existem condições específicas para a doação. Gostaria até que o Dr. Bueira falasse um pouco sobre isso. Mas aqueles que têm as condições de doar, para que colocar dentro de um lugar onde vai ser comido por vermes? É um desperdício. Ou cremado, né? Ou cremado. Ou cremado, vira pó. Dr. Bueira, vamos lá. Então, um dos motivos, agradecendo novamente, né, a nossa participação aqui, Prazer, e a gente se sente muito gratificado por estar aqui debatendo um tema da mais alta relevância para toda a sociedade, toda. Nós, como uma instituição financeira cooperativa, temos várias ações de responsabilidade social. Dentre elas, existe a de colaboração, né, de desmistificação e uma divulgação à doação de órgãos. Porque pelo próprio cooperativismo nós nos sentimos muito à vontade para ter esse tipo de ação. Primeiro porque a nossa cooperativa é exclusiva da área da saúde. Segundo, que dentro lá da filosofia já secular do cooperativismo, a pedra filosofal, vamos dizer, era e é a solidariedade. Então, essa atitude de doação de órgão é uma atitude de alta solidariedade, de fraternidade até, né? E os outros princípios e mandamentos do cooperativismo, a ajuda mútua, tudo está entrelaçado com essa nossa campanha
que já tem 5 anos, que a gente acompanha e fazemos um trabalho especialmente de congregar as instituições envolvidas com os transplantes ou com a doação de órgãos. Então a gente reúne essas pessoas, desde a Central de Transplantes e outras entidades e ONGs e hospitais que participam da feitura dos transplantes e da promoção da doação de órgãos, da procura de órgãos, né? Então, a gente consegue congregar essas pessoas. Então, lá no início, em 2015, foi nominado esta ação como o melhor instrumento é a voz. Por quê? Porque justamente em todos os momentos a gente procura fazer isso que a gente já disse aqui, que que as pessoas dialoguem, discutam, debatam em suas casas, com seus familiares, com seus amigos, para que vá diminuindo os mitos e as dificuldades de doação. Por isso que um gesto como o do Gugu tem que ser valorizado, porque é uma figura com a penetração social que ele tem, o alcance que ele tem. Importantíssimo. É um gesto assim que vai inspirar muita gente. Vai inspirar, exatamente. Quanto mais pessoas fizerem, entenderem, mas para haver esse entendimento e essa desmistificação, que vai desde o que já foi conversado aqui, vai desde as pessoas que usaram medicamentos, né, tranquilizantes, pessoas que tiveram hipotermia, pessoas que... Então, existe uma série de outras circunstâncias que as pessoas imaginam que, por causa daquilo, eles estão em coma e não em morte encefálica. Tem que ser feito o diagnóstico de morte encefálica que tem um procedimento. Exatamente. Né? Então, de todas as mortes que ocorrem, né, primeiro vamos falar do coma. Né? O coma é uma situação bem diferente. O coma, o cérebro está funcionando. Ele está desacordado e dependendo de aparelhos. Mas o coma é reversível, né? Como se tivesse tido um blackout. O coma é reversível. A pessoa está em coma, não está falecida, não está morta, né? Existe atividade cerebral. Existe. Já na morte encefálica, vamos então falar primeiro a morte encefálica. Existe então nos hospitais médicos que estão aptos a fazer o diagnóstico de morte encefálica. Então, são médicos que têm que ter, geralmente, neurologistas e intensivistas. Eles têm que ter já realizado ou acompanhado durante um ano, pelo menos 10 diagnósticos de morte encefálica. Então, não é qualquer médico. São esses que têm treinamento para fazer o diagnóstico de morte encefálica. Além disto... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quantos médicos hoje no Rio Grande do Sul, pelo menos dentro da Unimed, têm essa capacidade? Não, eles são ligados não à Unimed, aos hospitais, né? Nos hospitais, ok. E possivelmente aos hospitais e dentro da condição de atendimento público, isto é, do SUS. Né? Não sei te responder quantos nós temos aqui na capital, por exemplo, né? Mas não tem só médicos capacitados para diagnóstico de morte encefálica só na capital. Temos no interior também, em hospitais, geralmente os maiores hospitais do interior, né? Mas eu quero dizer, então, nesse raciocínio, então, além do diagnóstico que é feito por 2 médicos capacitados, com experiência a respeito de morte encefálica, geralmente há um intervalo entre um fazer o diagnóstico e o outro de 6 horas. Entre um diagnóstico e do outro um médico. Além disto, isso é previsto na legislação brasileira, a Lei 9434 de 1997 regula a morte encefálica. Todos os trâmites da morte encefálica estão regulados nesta lei, de 97. Então, tudo isto então, além do diagnóstico clínico que os 2 médicos fazem, isso para tornar justamente
mais confiável, também o paciente tem que passar, no caso, já o paciente que está em morte cefálica tem que passar ou por uma angiografia cerebral, ou por uma cintilografia cerebral, ou por uma ultrassonografia com Doppler, que vê a circulação, se há circulação, para comprovar que não há mais circulação no encéfalo, né, que compreende, né, todo o cérebro, né, e todos os... o tronco cerebral, né? O encéfalo compreende o cérebro e o tronco cerebral, que comandam os outros órgãos as atividades do corpo. Então, tem que haver essa comprovação, ou também pode ser por um eletroencefalograma. Então, além do diagnóstico clínico, tem o diagnóstico por aparelho, né? Isso dá segurança para que o médico assistente possa, ou ele ou alguém treinado para isso, dar a condição para ele fazer o contato com a família para explicar exatamente de que se trata, o que é a morte cefálica e essa possibilidade importante, premente, de possibilidade de doação de órgãos. Só para ilustrar para o público, então, a morte encefálica é quando o cérebro morre e as demais atividades são mantidas por meio de aparelhos. É isso. Se desligar os aparelhos, os órgãos morrerão, naturalmente. Com certeza, com certeza. Não é induzir a pessoa à morte. Não. Ela não tem mais condições de ter vida por conta própria. Ela precisa de aparelhos. Quando é feito o diagnóstico de morte cefálica, são ainda então instrumentalizados maneiras e medicações para que o corpo ainda continue funcionando mais um pouco para que possa se retirar os órgãos. E quanto tempo? Se suspender tudo, certamente haverá parada cardíaca logo. Em geral, em quanto tempo a parada cardíaca se dá após constatada uma morte encefálica? Questão de horas, né? Então, mesmo com toda a tecnologia, tanto biológica quanto de máquina, não há como... Depois da morte cefálica, serão desligados, e não havendo a autorização para o transplante, serão desligados os aparelhos porque está em morte cefálica, né? Algumas famílias até tentam, quando a família tem não a intenção de que não desligue. Aí tem que haver toda uma conversa nova para dar o entendimento que é irreversível. Então, de nada adiantará manter essa pessoa que não está em coma, está em morte encefálica, de nada adiantará manter, porque não retornará à vida. Perfeito. E então, há uma conversa, primeiro, para conscientizar a pessoa de que a possibilidade de transplante, de doação. E quando não querem doar, vocês tentam partir para o convencimento? Quer dizer... Bom, aí... Porque, claro, é uma situação delicada, né? A pessoa não doa porque é maldosa, porque é egoísta. Existem, eu acho que, certos elementos que fazem com que a pessoa emocionais, não doe. Né? Culturais, uma série de coisas. Vocês conseguem convencer a pessoa a mudar, as famílias a mudar? Existem os mitos, né? Se chamam os mitos e os tabus que levam à não doação, né? Isso são inúmeros, são religiosos, culturais, são por desconhecimento, né? São por, às vezes, animosidades que existem nas famílias. Então, por isso que a gente, nossa ação de incentivo à doação de órgãos, então, tanto fala nisto que deve haver o diálogo, porque já se tem notado que quando as pessoas referiram em vida que gostariam de ser doadores, porque se eles referem que gostariam de ser doadores, é porque eles já não estão mais subjugados aos mitos e tabus. Então, a família aí reconhece, e é muito frequente, que então a família autorize a doação em vista de que o familiar referiu ao tempo, né, que gostaria de ser doador. Então, por isso, quanto mais se conversar, mais desmistificará e mais
pessoas dirão que querem ser doadores e a família acabará reconhecendo no momento trágico, né, que é a morte, reconhecerá então a motivação e a grandeza do ato de doação. Carlos, vamos lá. Continuando a roda a girar. Não, na realidade é assim, ó, o grande problema que a gente vê, ou melhor, que eu acredito que seja, é a dor da perda. Tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Que nem essa daí que o Buera falou agora, de ter se constatado a morte cerebral, mas porque o coração ainda está batendo, né? A pessoa tem a percepção, a situação dá verossimilhança de vida, mas não é. Não existe. Artificiosa. É artificial e no momento que é desconectada dos equipamentos de manutenção de vida, cessou. Isso termina. Na realidade, assim, ó, o grande embate na doação é o sentimento da perda daquela pessoa e achar que aquilo é propriedade deles, é propriedade da família, entende? O sentimento de apropriação. E, na realidade, não. O que existe é o sentimento de generosidade, tá? O doador do meu fígado tinha 21 anos de idade. Ele sofreu um acidente 3 dias antes da doação. Ele foi internado num hospital no interior do estado, onde a mãe dele trabalhava, tá? E no momento da morte cerebral, houve a autorização da família para fazer a doação, certo? Então, assim, ó, tu imagina a dor de uma mãe, tá? Autorizando a doação. Não existe dor maior. Isso é imensurável. Isso não tem parâmetro para ser medido. Mas a generosidade e a conscientização dela propiciou que eu estivesse aqui hoje falando a respeito disso. Com certeza. O pessoal chega e diz assim, Carlos, ninguém diz quem é o doador. Não, ninguém diz. Não existe maneira da instituição onde tu sofre o transplante dar informação. O problema é que tem algumas pessoas, entre as quais eu me coloco, que, sabendo, vão atrás e conseguem fazer o cenário de onde foi, o que aconteceu, tudo. Tá? Então, assim, ó... Mas é exceção na regra? Não, a regra é o desconhecimento completo do doador, tá? E até por uma questão de sigilo, vamos dizer assim. E de mútua preservação. Exatamente, porque... Tanto da família do doador, quanto da família daquele que recebeu a doação. Eu diria o seguinte, mais da família do doador, tá? Porque, na realidade, assim, ó, eles sublimaram a dor num momento e te deram condições de tu continuar vivendo. Tu tens que ter a consciência de respeitar isso, tá? Então, assim, ó, hoje, as pessoas que, diante de uma situação dessas, de possibilidade de abrir um processo de doação de uma pessoa que está declarada de morte encefálica, ela tem que se lembrar que ela vai dar vida a outras 8 pessoas. É esse. A conta é essa. 1 salva 8. Essa é a conta que tem que ser feita. Então, assim, ó, nesse momento eu te digo assim, ó, as pessoas precisam parar um pouco de olhar para dentro delas e olhar um pouco mais para fora. A doação é de uma generosidade impressionante. A família que permite a doação de órgãos, ela realmente tem uma consciência social do benefício que ela está trazendo para a sociedade. Tá? Isso é impressionante. Tu mencionaste o cálculo de 1 salva 8. Isso. Esse 8 são os órgãos que são os órgãos. Eu não estou levando em consideração as outras possibilidades, como tu abordaste no início do programa, sobre
a doação do Gugu ter, vamos dizer assim, propiciado 50 pessoas a terem novos. Porque aí vai pele, tem vários outros... Córneas, várias outras possibilidades que podem ser objeto de doação. Eu estou pensando eu estou argumentando a respeito daquilo que normalmente se chama os fundamentais: coração, rins, fígado, pulmões, tá? Córneas. Tá? É importante, Carlos, a gente debater isso e falar com clareza que não existe nos normativos do próprio Sistema Único de Saúde, nos normativos dos transplantes, na lista, você prefere falar em lista e não em fila, né? Porque não é por ordem de chegada, é uma lista, conforme o score e tal. É verdade. Né? Então, e os próprios médicos que fazem os diagnósticos de morte encefálica, eles não têm nenhum contato nem com a lista, eles não conhecem, nem com os transplantadores. Então, eles não têm como privilegiar ou eles vão lá e fazem um trabalho acelerar, ou eles vão fazer o diagnóstico de morte encefálica. Né? Não existe o perigo, que as pessoas sempre têm medo, né, de que a pessoa não esteja morta e vire doador. Esse perigo não existe porque tem uma legislação e esses médicos estão submetidos a essa legislação e também tem o seu treinamento, né, comprovado para fazer esse diagnóstico com perfeição. Sim. Então, não existe essa possibilidade de que as pessoas têm muito medo, né, isso é um tabu, de que haveria uma aceleração ou não teria um diagnóstico totalmente fiel ou com 100% de certeza. Não. O diagnóstico, e são muito poucas as mortes que têm morte encefálica, por isso a necessidade de... Um número muito pequeno. Um número muito pequeno, de 1 a 2%. Até porque para tu ter uma morte encefálica, existem várias condições para tu ter uma morte encefálica, um acidente... por isso. Então, exatamente. Então, tem um número reduzido de pessoas que têm morte encefálica. Detalhe, então, foi um acidente no caso ali. Foi. Ele poderia ter tido um acidente violento a ponto de não poder doar nenhum órgão. Sim, acontece. Não é porque é um acidente, é aquele específico. Quando existe a morte no acidente, não tem doação. Grande parte dos acidentes que não tem morte encefálica. Isso. Entendeu? Então, o que acontece? Tem morte, né, traumática e que é impossível provocar a doação. Eles não ficam em condições de morte encefálica, então não pode fazer a doação. Então, o que eu quero dizer é que isso é importante que as pessoas saibam que não existe contato entre o diagnosticador da morte encefálica com lista ou com parentes, ou eles não têm a mínima ideia quem seja que esteja na lista e também não têm conhecimento com os transplantadores, que na maioria das vezes é em outro hospital, é em outra cidade ou não tem relação nenhuma. Então, isso já é um dado importante que tira esse tabu, né, da desconfiança, ou da aceleração, ou de que houve outras maneiras que levaram à morte encefálica. Então, tudo isso quando se falou aqui o coração ainda continua batendo, porque ele tem um sinus, onde emite, né, eletricidade e continua batendo. Mas o pulmão está parado, né, não está respirando, e os outros órgãos vão indo à falência, né, depois da morte encefálica. Né? Então, vai morrendo. Vai morrendo. Então, quando é autorizada a doação, então são feitas algumas tratativas onde permanece ainda por algumas horas até conseguir fazer a retirada dos a captação órgãos. dos órgãos. Constata morte encefálica e imediatamente o que se tem é uma contagem regressiva até que se inutilize os órgãos. Exatamente. Até que eles se degradem completamente e não possam mais ser objeto de doação. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, na volta nós vamos continuar a falar sobre esse tema.
que é de uma importância fundamental. Se você tem aí a possibilidade de se tornar um doador de órgãos, torne-se um doador de órgãos, é importante. E nós voltamos depois do nosso break. Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital em todas as plataformas, nas redes sociais. É só procurar no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Os nossos programas anteriores estão nos nossos canais. O programa de hoje é sobre doação de órgãos. E nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Galeazzi Sul, a evolução, 40 anos, a evolução dos metais. No programa de hoje, falando sobre doações de órgão, doações de órgãos, doação de órgãos. Temos José César Boeira, que é o presidente da cooperativa Unicred Porto Alegre, Carlos Reck, professor, e João Batista Loureiro de Souza, diretor-geral da Unicred Porto Alegre. Batista, vamos falar um pouco aí sobre essa questão do sentimento das famílias, tudo isso, que o Carlos já mencionou, mas eu acho é uma coisa assim bem... É uma coisa bem interessante. Eu tinha 3 amigos, um deles até meu primo, que foram receptores. Tinha um ex-colega do banco que fez um transplante de fígado, um amigo de infância que também fez, há algum tempo, transplante de fígado, e esse meu primo fez um transplante de rim. E agora, recentemente, o REC, né, fez também transplante. Eu estava pensando naquela hora que você estava falando, e assim, como seria bacana se a mãe desse rapaz estiver nos assistindo. Seria muito interessante. Muito bacana. Eu acho que se ela puder chegar a assistir, então quero mandar um beijo aqui para ela pela generosidade, pela nobreza de alma, de espírito que ela teve. E certamente ela te olhando, ela chegou ou chegará, enfim, à conclusão que o que ela fez é certo. O que ela fez é certo, né? A gente tem... graças a isso que nós podemos agora comemorar a inauguração, né, do nosso... Eu estou me incluindo no nosso laboratório. No nosso laboratório, né, que é um motivo assim, de muito orgulho. Foi a primeira PPP nos mais de 120 anos de história da URGS. Eu acabei não conseguindo ir, a Jane me convidou para ir, eu acabei não conseguindo ir, mas eu fiquei muito triste de não poder ir no dia. Mas eu sei que é um empreendimento extraordinário que foi feito. Em nome do REC aqui, eu já vou te convidar para ir lá conhecer, porque realmente ficou muito bacana. A gente trocou todos os computadores, né, REC? Última geração, tudo. Tudo assim de última geração. Tem umas TVs que são uns telões enormes e tal. Então, realmente, isso aí vai ajudar muito a qualidade, a elevar a qualidade do ensino da medicina, e certamente isso vai acabar ajudando a salvar mais vidas, ou seja, a melhora da situação geral, né, da saúde da população, que cada um faz da forma que consegue. A gente, no caso, o Dr. Boeira é médico, atua diretamente, mas eu, como executivo, né, de instituição, a gente procura, e somos exclusivos da área da saúde, a gente procura ajudar, né, de todas as formas, e até na operação nossa do dia a dia a gente alavanca muito tanto hospitais quanto clínicas, quanto os próprios médicos, enfim, ou todos os outros demais profissionais da saúde. Então, assim, como é bacana a gente poder, voltando ao aspecto pós-dor, que na realidade eu nunca, graças a Deus, nunca tive isso com descendentes. Eu tenho 2 filhas, e uma delas eu até comentei uma vez, eu sou doador. Aí ela me disse, nem tu não fosse, eu ia doar. Então, assim, como é bacana a gente ter isso, né? Exatamente. Na família. Então, assim, da minha parte, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. A gente nunca quer ser doador, né?
pelo menos se puder ser em vida, porque existem situações, né, por exemplo, Pode doar em vida. Né? Um rim, por exemplo, Com certeza. né, poderia ser doado em vida. Mas tem outros que não, e a gente nunca quer que chegue a hora, né? Enfim, mas eu acho que em chegando, nada mais bacana e nobre a gente poder ver uma pessoa ativa, inteligente, produtiva, como o REC, que está aí ajudando, né, a sociedade como um todo, com o seu trabalho, assim como a gente, enfim. E realmente eu acho que isso aí é uma coisa assim, muito bacana, muito positiva. E todos esses mitos, eles são realmente mitos, são bobagens. E são coisas, eu acho, muito até em função da nossa origem latina, não sei se... Eu não tenho até estatística de outros países. Mas eu acho que mas tem muito disso. A questão da mistificação em relação a isso, porque nós estamos numa época de acesso à informação. E isso, Tem cada vez menos desculpa para não saber o que é de fato. E assim, ó, certamente Eu acho que os fatores emocionais talvez pesarão na mesma medida ao longo do tempo, Isso. mas cada vez menos a questão dos mitos. Acho que a questão porque o mito pesa mais. É muito da ignorância. E tem a questão da religiosidade também. Mas aí quando entra o aspecto religioso, aí não tem como superar. Mas o caso esse do Gugu, que tu começaste citando, realmente isso aí eu tenho certeza que vai ajudar e muito nesse processo de convencimento. Bastante. Isso vai repercutir muito, porque o Gugu era uma pessoa, né, conhecida, né, um dos maiores apresentadores do país. E a doação, ela não tem sexo, ela não tem cor, ela não tem preconceito, ela não tem absolutamente nada. Agora, aproveitando que tu entrou nisso, quer dizer, que a doação não tem nenhuma característica em termos de origem social, econômica, de cor, de religião, a doação ela é ampla, geral e restrita. Ela tem, entretanto, ela tem certas condições para se dar. Quer dizer, não é porque necessariamente teve a pessoa morte cerebral que os órgãos todos estão aptos a serem doados. Eu acho que é importante a gente falar sobre quais são as condições em que uma pessoa que tem uma morte cerebral não pode doar, o que impede uma pessoa de doar. Por exemplo, idade é um fator que impede a pessoa de doar. Tu tem 70 anos, constatou a morte cerebral, tu pode doar teus órgãos? Bom, como é que funciona? Isso é importante depende esclarecer. da estrutura, das condições de doutor saúde Boeira que a pessoa tem. Né? Assim como tem jovens que tiveram um AVC, por exemplo, né? Ou tinham um aneurisma cerebral, entrou em morte cerebral, mas existem os casos em que, apesar de ser jovem, não tem uma saúde tão perfeita. Então, os órgãos também não poderão, de repente, ser utilizados. Né? Então, isso depende mais da qualidade, né, de saúde da pessoa do que da idade. Tá? Mas, em geral, eu estou fazendo perguntas de leigo. Por exemplo, no caso do Carlos, foi de um jovem para uma pessoa mais velha. É a regra... Mas não quer dizer que uma pessoa de 60 anos... Não posso fazer um processo inverso. Pode doar para um jovem até. O meu parceiro de enfermaria recebeu um rim de um senhor de 67 anos de idade que foi atropelado. Então, teve morte encefálica. Normalmente. E que teve morte encefálica, e o meu parceiro de enfermaria tinha 48 anos. Mas aí eu vou fazer uma pergunta que pode ser a pergunta de muitas pessoas. O recebedor de um órgão, de um doador mais velho, isso é uma pergunta que tem que ser feita para esclarecimento. Claro. Ele não fica com aquela sensação, vou receber um órgão de uma pessoa velha, logo eu tenho um órgão velho dentro do corpo e isso pode gerar um problema de saúde, mesmo sendo compatível. É bom a gente esclarecer outra coisa. Isso é importante. Outra coisa que, primeiro, embora o Carlos tenha dado feito alguma alusão ali a respeito do conhecimento, procura-se, isso são normativos também, de não identificar nem o doador, nem o receptor do órgão. Por vários motivos. Okay. Não se fica conhecendo, né, quem doou e quem recebeu. Perfeito. As pessoas, famílias, no caso,
não ficam, já está no regramento que não convém, né, a não ser situações muito excepcionais, que seja divulgado quem recebeu, aonde recebeu, como recebeu, as pessoas que receberam os órgãos, né? Geralmente não é uma pessoa só, são vários órgãos para várias pessoas, né? É importante também essa informação, que é preservado o nome tanto do doador quanto do receptor, né? Para evitar futuras complicações, futuras situações. Então, é importantíssimo. Quando se falou ali do momento em que se vive, eu acho que é importante. Primeiro, o Brasil, com tantas adversidades, o Brasil atingiu, teve muito sucesso, por exemplo, nas campanhas de diminuição do fumo. Sim. Muito mais que em outros países. Nós também, quis entrar nesse assunto agora, as campanhas, apesar de haver bastante rejeição ainda, né, por causa dos tabus, dos mitos, em doar órgãos, o país é um dos países, o Brasil é um dos países que mais tem doação de órgãos. Mais transplantes de doação. Mais transplantes faz. Então, para te ver que mesmo com todas essas dificuldades, mesmo assim, o país está bem em doação de órgãos, comparativamente a outros. Então, isso também é um dado importante, que não está o ideal, né? Óbvio, que deveria haver mais doações, por isso nós estamos aqui debatendo isso. Só para deixar bem claro, então quer dizer que, ok, não é preservada a identidade do doador e daquele que recebeu a doação, mas não importa a procedência do órgão, é um instrumento que funciona e a pessoa vai ter saúde. Não depende da característica racial, ou credos, ou isso não depende, né? Não, eu me refiro à questão etária. E também a questão etária. E hoje a gente tem a sensação de que nós vivemos num momento bem diferente, onde, especialmente os jovens, pelo menos de meia idade para baixo e mais jovens, estão vivendo hoje um momento diferente, isto é, são mais preocupados com o cuidado com o meio ambiente, são mais preocupados com o cuidado à sua alimentação, são mais preocupados com as atividades físicas, e são mais preocupados hoje com a ética. Então, isto eu acho que vai levar cada vez mais a um entendimento melhor por parte dos jovens, que serão os adultos, que serão os doadores, muito mais daqui para frente, porque existe esse movimento todo e que leva junto o entendimento da relevância, da importância da doação de órgãos também. Cara, só para ir para o intervalo, mas uma pergunta que eu gostaria de fazer em relação a isso é a seguinte: nós temos aí a situação da pessoa que tem a morte cerebral constatada, aí é autorizado para doação, são retirados os órgãos. Fora do corpo, quanto tempo tem para realizar a doação? Um órgão fora do corpo demora tem quanto horas, tempo para começar a se... Tem horas e depende do acondicionamento desse órgão para transporte. Então, tudo pesa, né, nessa longevidade do órgão, né? A maneira como foi retirado, as condições de transporte, as condições de conservação, mas são horas. Por exemplo, o órgão percorreu uma distância considerável. Saiu aqui do Rio Grande do Sul e foi para lá em Rondônia. Quando chega em Rondônia para fazer o procedimento de colocação no novo corpo, é feito não sei se é feito algum exame no órgão para saber se ele está adequado, sim, se ainda vai tem ter as que ter características. A vitalidade. A vitalidade. É feito isso? Como é que é feito isso? É feito. Só que eu acho que tem um detalhe aí, um órgão não sai daqui e vai para Rondônia. Ok, mas é uma pergunta que eu o beneficiário é que teria que vir para cá, porque como a vida, né, ainda não é o órgão que curto. vai, tu vai ignorância da minha parte, sabia? Não, é isso aí, não é o órgão que vai, é a pessoa que tem que procurar. Ok, ela vai lá, está esperando. Tem que ter um hospital de referência que faz
o transplante, né? E que é o os mais- órgãos, cada um também tem um tempo, Um prazo de validade. um prazo Não, mesmo pra diferente do outro órgão. Por exemplo, um coração. É. Quanto tempo? Eu não sei te especificar bem quantas horas dá de que ele mantenha a vitalidade Após retirar, com um né? acondicionamento perfeito, vamos dizer assim, né? Mas é diferente, então, do rim, do fígado, de cada um, né? Vai ter a sua necessidade. Certo. Né? A regra da Não, eu pergunto da isso por uma cetal razão de muito simples. transplante Eu pergunto isso por uma razão muito simples. É para as pessoas em casa notarem o quanto é curto. delicado. é. É que mesmo tu tendo, dura muito pouco. A É. situação é a seguinte: quando tu entra em lista, tu recebe um rol de observações que tu precisa seguir. Carlos, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar que tu Claro. esclareça isso no próximo bloco, porque nós estamos estourando o tempo de intervalo. Sem problema. Então o Carlos volta na sequência para nós continuarmos o programa. Voltamos depois do break. Último bloco aqui do Cruzando as Conversas, estamos falando sobre doação de órgãos, que é muito importante. Torne-se você também um doador. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. E Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Carlos, eu havia lhe interrompido. Não, Agora imagina. está contigo. É que o questionamento era o tempo Que um órgão de dura. validade. É. Na realidade, há um regramento em que as pessoas que estão em lista, elas têm que chegar ao ponto de referência, no caso, o hospital que vai realizar o transplante, em 3 horas. Então, isso te dá uma ideia de que o tempo é muito curto, porque existe a captação, existe o transporte, existe o deslocamento da pessoa que vai ser o receptor, e tudo isso tem que acontecer em conjunto. Então, é um tempo muito exíguo de validade, vamos dizer assim, desculpem o termo, mas é de validade do órgão. Mesmo sendo doado, a rapidez do transplante ela é fundamental para que ele consiga atingir o objetivo, que é dar suporte de vida para outra pessoa. Então é importante ainda a gente reforçar que são poucas as mortes encefálicas. Então, por isso, a necessidade de que as famílias, né, tenham conhecimento disso, então, porque são diminutas as oportunidades de doação. E como é que faz para a pessoa se tornar doador? Só conversando Só com seus familiares, porque quem vai autorizar é a família, E essa autorização só ocorre após. a morte encefálica. Quer dizer, não adianta eu deixar no testamento que eu sou doador, Não porque adianta. depois é a família que... Não adianta, é a família que vai decidir naquele momento. E existem, claro, existem equipes formadas também para atuar nesse momento difícil, para trabalhar, para conversar nesse momento difícil que é um momento de decisão se haverá a doação ou não. Então, existem médicos, enfermeiros, psicólogos que atuam nessas equipes treinadas para esse momento de difícil abordagem, mas que é necessário para a explicação e não o convencimento, né, para a explicação do que está ocorrendo, do que ocorreu, para que a família, com tranquilidade, possa fazer o seu entendimento da situação e a possível autorização para a doação de órgãos do seu ente querido. Muito bem. Senhores, nós estamos nos aproximando do fim do programa e eu vou dar 1 minuto para cada um para se despedirem e eu gostaria de agradecer enfaticamente por terem vindo nessa noite para falarmos sobre esse assunto, que é de uma importância fundamental. Infelizmente não é um assunto tão abordado nos meios de comunicação na proporção em que deveria, mas nós estamos aqui de portas abertas para que iniciativas como essa sejam cada vez mais difundidas na sociedade
que nós tenhamos cada vez mais doação de órgãos, para que nós tenhamos cada vez menos pessoas na lista, que se normatize o procedimento, de modo a gente não precisar no futuro apelar para que se doe órgãos. Então, muito obrigado, e eu deixo cada um com a última palavra. Batista, obrigado. Eu queria fazer um convite aqui a todos os telespectadores, a população em geral, que neste domingo a Unicred de Porto Alegre estará promovendo mitos da doação de órgãos na rua. Na rua? Na rua. Então eu estou com a cola aqui do programa que a Jane me passou. Nós começamos então às 9h30 da manhã no Parcão. E esse tem uma série de eventos, é uma programação bacana, enfim, interativa, educativa, que vai então das 9h30 até as 12h30. E na parte da tarde nós estaremos na Orla do Guaíba, ali próximo à usina do gasômetro. Também inicia às 16h30 e vai até às 20 horas. Então acho que todos os telespectadores aí, toda a população gaúcha ou porto-alegrense, enfim, quem estiver por aí, se puder dar uma passada lá, porque é muito bacana isso. E é dessa forma que a gente consegue, então, fazer com que as pessoas se sensibilizem. E a gente, então, engajado nisso. E eu quero encerrar, Guilherme, agradecendo a gentileza, que para nós é um motivo de extremo orgulho poder estar contribuindo com uma causa tão nobre, tão bacana. E a gente tem o REC aqui como prova viva disto. Muito obrigado. Obrigado, Batista. Ué, muito obrigado. Então, reforçando esse convite aí a todos que possam, então terão pessoas, né, fazendo esse trabalho ao vivo, presencial, tanto no Parcão quanto na Orla do Guaíba, para justamente que as pessoas possam trocar ainda mais informações e coisas que a gente não conseguiu discutir aqui ou debater, então terá a oportunidade de fazê-lo lá nesses dois momentos. Muito bem. Muito obrigado aqui pela possibilidade de debater esse assunto tão relevante. Muito bem, estamos de portas abertas, como eu disse. Carlos, muito obrigado. Bom, para encerrar, eu só posso parabenizar a Unicred pelo perfil social dessa campanha e principalmente pela constante conscientização da população no sentido da doação de órgãos. Eu acho que esse tipo de programa de desmistificar a doação, de fazer com que a gente consiga que as pessoas, que as famílias, tá, participem do programa de doação de órgãos, sejam doadoras em si, vai facilitar, sem dúvida nenhuma, todo o trabalho de transplantes que existe hoje, que são um sucesso. São exatamente a possibilidade de uma doação refazer ou dar condições de vida para mais 8 pessoas. Então, eu acho que quem tiver e quem estiver a fim de conhecer, tá, vá ao Parcão, vá à Orla do Guaíba, na parte da manhã no Parcão, na parte da tarde na Orla do Guaíba, para conhecer, tá, essa campanha meritória da Unicred sobre os mitos de doação dos órgãos na rua. Tirem as suas dúvidas, conversem. Eu acho que a conversa, e principalmente a conversa na família, é fundamental para que o número de doadores cresça, para que a gente não tenha mais lista de espera. Não é fila, lista. Muito bem. Muito obrigado novamente. Eu queria agradecer a Jane por ter proposto esse tema e eu acatei imediatamente pela sua necessidade e pelo seu valor. Eu acho que a televisão tem um papel social e o meu programa é um espaço para que nós também falemos disso. Falamos muito de política, falamos muito de economia, mas por que não falar de social, né? Isso é fundamental. Legal. Muito obrigado novamente. Obrigado a você. Boa noite a você. Voltamos amanhã. Uma boa noite e até mais. Só passar os créditos. Obrigado, Batista. Foi um prazer. Valeu.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. E Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer.